Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. E antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de pedir a vocês para não esquecerem de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Agora vamos pro caso de hoje. Natasha Anne Ryn nasceu no dia 9 de maio de 1984 em Rockhampton, Austrália. Filha de Jamie Robert Ryn, ela também tinha outros dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Os pais dela haviam se divorciado quando ela era nova e o pai dela havia se casado novamente com uma mulher chamada Deborah. Ela foi descrita como uma adolescente rebelde que costumava ter muitos problemas na escola, chegando até a ser suspensa algumas vezes devido a alguns problemas de comportamento. Inclusive, em uma dessas vezes ela foi pega usando droga e, além disso, ela costumava se automutilar, tendo tentado até cometer suicídio. Em julho de 1998, ela fugiu de casa após sair para passear com o cachorro da família, e os pais dela passaram algum tempo sem receber notícias dela, até que a polícia a encontrou junto do namorado, o Scott Black, de 21 anos de idade. Ele inicialmente foi acusado de sequestro, mas as acusações acabaram sendo retiradas. Quando a Natasha tinha 14 anos de idade, ela estava recebendo acompanhamento e, por mais que ela fosse rebelde e tivesse alguns problemas de comportamento, os pais dela acreditavam que ela tinha um lado bom. Era comum que no Natal ela visitasse pessoas doentes e idosos para poder fazer companhia para eles. E aí, no dia 31 de agosto de 1998, era uma segunda-feira, e a mãe dela levou até a porta da escola. Ela frequentava North Rockhampton State High, e quando ela deixou a Natasha lá, ela foi embora. Mas a Natasha nunca chegou a entrar na escola, ela não respondeu a nenhuma chamada, não tem nenhum registro dela naquele dia, nem mesmo os colegas dela a viram. Conforme a hora passava e já tinha dado a hora dela voltar para casa, só que ela ainda não tinha chegado, os pais dela ficaram preocupados. Então eles ligam pro colégio dela e perguntam se ela estava lá ainda, se eles sabiam se ela já tinha saído. Só que eles dizem que ela não tinha pisado na escola naquele dia. Então é nessa hora que eles desligam o telefone e já ligam para a polícia. Só que como ela já tinha fugido antes, os policiais pensaram que dessa vez não seria diferente e que logo ela voltaria para casa, que ela se uniria à família dela. Mas para a mãe dela não era isso que estava acontecendo. Ela acreditava que a filha nunca seria capaz de infligir tanta dor para a família. Os agentes também chegaram a falar com o Scott, com o namorado da Natasha, para saber se ele sabia onde ela estava, porque da última vez ela havia desaparecido e quando ela foi encontrada ela estava com ele. Mas ele falou que ele não sabia e que ele estava muito preocupado pelo fato dela ter sumido assim de repente. É então que as buscas pela Natasha começam, e nesse meio tempo a polícia recebe o caso de 3 mulheres com idade entre 19 e 39 anos e de uma menina de 9 anos de idade que haviam desaparecido pela região de Rockhampton. Se tratavam de Beverly Lego, de 36 anos de idade, Sylvia Benedetti, de 19, Julie Turner, de 39 e Keira, de 9 anos de idade. A essa altura já haviam passado meses do desaparecimento da Natasha e a polícia ainda não tinha conseguido chegar a nenhuma pista sobre o paradeiro dela. Enquanto isso, aconteciam as investigações acerca do caso da menina, da Keira, de 9 anos de idade. E a polícia já tinha conseguido chegar até um suspeito, um homem chamado Leonard Fraser, e ao que parece, os agentes teriam coletado amostras de DNA, mais precisamente sangue da Keira no carro dele e o sangue de outra pessoa que eles não conseguiram identificar quem era. O Leonard foi levado para interrogatório e ele acabou confessando o crime apenas 2 semanas depois. Ele também levou os investigadores ao local onde o corpo da Keira havia sido descartado, ao local que ele havia desovado o corpo dela, que era um bosque aos arredores da cidade. Os agentes também encontraram respingos de sangue em um prédio abandonado da cidade, e algumas testemunhas oculares alegaram ter visto o Leonard andando por ali pela região, e ele apresentava um comportamento perturbador enquanto andava por lá. Diante do desaparecimento das 4 mulheres, incluindo a Natasha, e do assassinato confirmado da Keira, o Leonard foi levado a julgamento e ele recebeu pena de prisão perpétua no caso da menina. Os agentes também começaram a pensar que ele era um serial killer, mas depois disso ele não quis contar mais nada aos policiais, então ele parou de confessar os crimes que ele havia cometido. As buscas foram retomadas, atrás dos outros 4 corpos das mulheres que poderiam estar por aí, e somente no caso da Natasha foi gasto um valor de $400 mil para poder procurar por ela, só que os policiais ainda não tinham conseguido encontrar nada que pudesse indicar sobre o paradeiro dela. Na cadeia, um colega de cela do Leonard começou a tentar arrancar informações dele, para poder usar como moeda de troca com os policiais. Então, tudo que o Leonard contava para ele, ele ia e contava para os agentes para poder tentar conseguir alguma vantagem em cima disso. E aí o Leonard acabou conseguindo um acordo com os promotores do caso de que se ele contasse tudo, se ele confessasse todos os assassinatos, ele seria colocado sob custódia protetora. Então ele confessou tudo, o assassinato
Silva, da Beverly, da Julie e da Natasha, além também do da menina Keira. Os policiais então começaram a fazer buscas no antigo apartamento do Leonard. Eu não entendi porque que levou tanto tempo para essas buscas acontecerem, mas lá eles encontraram 3 rabos de cabelo de 3 mulheres diferentes. E quando eles fizeram, testaram o DNA, eles descobriram que esse DNA não batia com as vítimas que a polícia já conhecia, o que indicava que eram 3 pessoas diferentes e que provavelmente o Leonard teria assassinado outras 3 mulheres. E diante das confissões que ele fez, ele passaria por um outro julgamento. Após quase 3 anos do caso da Natasha, a família dela decidiu fazer um memorial para ela, bem no dia em que ela faria 17 anos de idade. E para eles o caso meio que tinha acabado ali, Eles já tinham encerrado esse capítulo, bem dizer assim. Até que no dia 10 de abril de 2003, que foi quando ocorreu o segundo julgamento do Leonard, o promotor da polícia, Paul, informou que o Leonard não havia assassinado a Natasha. E isso deixou todo mundo muito perdido ali, durante essa confissão dele. Ninguém estava entendendo nada, a família dela estava lá e eles não sabiam o que aquilo queria dizer. E o que acontece é que no dia anterior ao julgamento do Leonard, a polícia havia recebido uma mensagem anônima, provavelmente enviada por algum parente do Scott, informando que a Natasha estava bem, que ela estava viva. E logo embaixo, nesse bilhete, tinha um número de telefone dizendo que se eles quisessem falar com ela, era só eles ligarem para esse número. E aí os agentes rastrearam esse número e eles descobriram que vinha de uma residência que ficava próxima à casa dos pais da Natasha e que era a casa do Scott. Então eles entraram lá e começaram a fazer buscas pelo local. Eles praticamente colocaram a casa abaixo e dentro de um dos quartos eles encontraram uma mulher escondida dentro de um guarda-roupa, e é quando eles percebem que se tratava da Natasha, e é por isso que ela ficou conhecida como a garota do armário, que foi onde ela foi encontrada pelos agentes. Os policiais então levaram ela para a delegacia. Na época ela tinha 18 anos de idade e ela estava bem, estava saudável, não apresentava nenhum sinal de agressão, nem nada do tipo. Eles descobrem que ela tinha fugido de casa para poder morar com o namorado. Eles já tinham morado em outras cidades diferentes, mas como Scott tinha recebido uma transferência do trabalho de entrega de leite, eles tinham voltado para lá, para a região. Os vizinhos do Scott disseram que achavam que ele morava sozinho, porque eles nunca tinham visto mais ninguém lá junto dele na casa. A casa ficava o tempo todo com as cortinas fechadas, e sempre que eles faziam uma mudança, eles saíam à noite, quando quase não tinha ninguém na rua. A Natasha gostava de ir à praia, então era comum que os dois saíssem juntos para ir até lá. E tinha uma que ficava bem próxima da casa deles, então eles iam de carro e davam alguns mergulhos durante a noite sem que ninguém percebesse. Ao todo, durante todo esse tempo que a Natasha passou sumida, ela chegou a sair de casa somente 6 vezes. E normalmente, como eu falei, era à noite, que era quando a rua estava vazia e não tinha ninguém para poder reconhecê-la. Quando a polícia ligou para a mãe da Natasha para dizer que eles tinham conseguido encontrá-la, a mãe dela pensou que se tratava do corpo da filha, do corpo dela sem vida. Então, para ela foi um choque quando ela descobriu que a Natasha estava viva, que ela estava bem e que ela havia escolhido, ficar ali no quarto, no armário do Scott. Então, quando os pais dela souberam, o pai e a mãe, para eles foi um choque, eles ficaram muito mal com aquilo. E aí começaram a circular alguns boatos pela região sobre qual teria sido o motivo para ela ter fugido de casa e ter passado tanto tempo longe da família. Obviamente, ela sabia que estava sendo procurada, não era a primeira vez que algo do tipo estava acontecendo, e tinham várias notícias circulando por aí sobre ela, passando nos jornais e tudo mais. Então as pessoas começaram a insinuar que ela pudesse estar grávida e por isso ela teria fugido com o namorado. Também começaram a insinuar que ela era viciada em drogas e até que ela teria sido sequestrada por ele. Mas a Natasha negou todas essas especulações, esses boatos, e ela disse que ela simplesmente estava muito estressada com o divórcio dos pais, com a escola, e que ela simplesmente queria sumir, ela queria fugir daquilo tudo. Então foi o que ela fez, ela fugiu. Aliás, ela também disse que andava livremente pela casa e que só se escondia no armário quando alguém de fora chegava na casa. Ela contou que o Scott a encontrou na escola naquele dia e os dois haviam voltado juntos para a casa dele, e que conforme o tempo passava ela ficava com medo de voltar para a casa dos pais porque ela achava que poderia ser presa por ter mentido por todo aquele tempo. A essa altura, a história dela estava circulando pelo mundo todo e a Natasha acabou assinando um contrato com 3 revistas para que elas tivessem exclusividade ao contar a história dela. Ela ganhou cerca de $250 mil. E isso deixou algumas pessoas muito irritadas porque muito dinheiro foi gasto durante as buscas por ela. Enquanto isso, ela estava bem, ela estava em segurança na casa do namorado, enfim.
Um detalhe é que durante o tempo que ela passou escondida, o Scott não comprou nenhuma roupa pra ela, nenhum produto de beleza, nada, ele não comprou nada do tipo pra ela, porque eles tinham medo de que alguém desconfiasse, de que ela pudesse estar com ele. Então ela mesma aprendeu a costurar e a fazer as próprias roupas. Quanto à relação dela com a família, levou algum tempo para eles poderem se reaproximar novamente. Os pais dela e a família, de modo geral, tinham ficado muito chateados, porque por anos a Natasha meio que deixou essa história de que ela estava morta seguir. Então isso mexeu muito com todo mundo, mas com o tempo eles acabaram se reaproximando e voltando a ter uma relação normal ali, uma relação boa entre eles. A Natasha também depois disse que ela teria ligado algumas vezes para casa dos pais, só que sempre que eles atendiam, ela não conseguia emitir nenhum som. Quanto ao Leonard, ele teve a acusação de homicídio retirada no caso da Natasha, mas ainda assim ele havia assassinado outras pessoas, então ele continuava pagando pena, e ele acabou vindo a óbito no dia 1 de janeiro de 2007, após sofrer uma parada cardíaca. Em 2005, o juiz do Tribunal Distrital de Rockhampton, o Grant Brighton, eu acho que é isso, ele condenou o Scott por perjúrio, que é quando a pessoa mente sob juramento, e ele recebeu uma pena de 3 anos, mas após 12 meses, ele foi liberado sob liberdade condicional e condenado a pagar apenas 2 multas, uma no valor de $3.000 e outra em $16.000, pelos custos das investigações. Em 2006, a Natasha foi acusada de causar uma investigação policial falsa e ela foi multada em $1.000. Em 21 de setembro de 2008, a Natasha e o Scott decidiram oficializar a relação deles em uma cerimônia de casamento. E alguns anos mais tarde, quando os contratos com as revistas venceram, ela mudou de nome, ela passou a se chamar Tasha Black. E a vida do casal passou a ser mais reservada. Ela deu uma entrevista onde ela reconhecia que tinha errado, que tinha magoado a família dela, mas que já era hora dela ser reconhecida por outra coisa e não como a garota do armário, como ela foi reconhecida por anos. Além disso, ela se formou em enfermagem e passou a trabalhar na área como enfermeira de radiologia. Mais tarde, ela deu à luz a 4 filhos. No dia 2 de junho de 2024, o corpo da Natasha foi encontrado sem vida pela polícia no Rockhampton Golf Club. Eu acho que é isso. Na época, ela estava com 40 anos e, segundo fontes, a polícia descartou a possibilidade de homicídio, tratando o ocorrido como um acidente não criminoso. E um detalhe é que ela e o Scott permaneceram juntos até o momento da morte dela. É isso, pessoal. O caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Por favor, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Deixa pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse caso. E é isso, fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo caso. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo na descrição. O canal também tá no Spotify, então vão lá dar uma conferida, vai me ajudar muito. E é isso, pessoal. Beijão!